Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Muitos exercícios de matemática que nós nos deparamos com ele requer de nós um conhecimento sobre as definições, sobre os conceitos relacionados com a circunferência. Por exemplo, o que é um raio? O que é um diâmetro? O que é uma corda? O que é uma reta secante ou uma reta tangente? Bem, é sobre esses tópicos que nós vamos tratar na aula de hoje. Então fica comigo até o final e curta as ideias. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes de iniciar os nossos estudos, eu convido a você, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ele é fundamental, beleza? Então vamos para cima. Então pessoal, na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o tema relacionado com a circunferência, mas de modo especial nós vamos trabalhar as relações métricas na circunferência. Essa é uma aula 1, de outras que vai vir, porque nessa aula 1 nós vamos falar de uma das relações métricas, porque são várias. Então nós vamos começar aqui com a primeira, óbvio, não é isso? Então vamos ver aqui do que se trata a coisa. Então veja só, para que nós possamos entender o que são essas relações métricas na circunferência, é importante que nós façamos uma revisão de alguns conceitos básicos, para a gente entender as relações métricas. Então vamos aqui, que conceitos básicos são esses? Então veja só, nós temos aqui uma circunferência, Circunferência é uma figura geométrica fechada por uma linha curva, que essa linha é formada por infinitos pontos. Aqui são vários pontinhos colocados um pertinho do outro que vai formar essa linha, e essa linha fechada nos dá a ideia de circunferência. Então circunferência, pessoal, é só esse contorno. Se nós preenchermos esse contorno aqui, se nós pintarmos, aí a figurinha já passa a ser um círculo, belezura? Então vamos conhecer alguns elementos daqui. Nessa circunferência nós vamos destacar um pontinho central, que esse pontinho central nós vamos chamar de O. Aí é o ponto O, é o ponto que fica no centro da circunferência, e ele é chamado de ponto central, verdadeiro. Então vamos destacar nessa circunferência aí dois pontos, A e B. Veja só, quando nós destacamos aqui os dois pontinhos A e B, vamos ligar esse ponto A com o ponto B com um segmento de reta. Olha só, esse segmento de reta que vai aí, do ponto A, ele começa no ponto A e vai até o ponto B, esse segmento, e passa no ponto central, esse segmento aí, pessoal, ele é chamado de diâmetro. Então, diâmetro é um segmento que vai de um lado para o outro da circunferência, passando pelo centro, beleza? Vamos destacar aí na circunferência um ponto C. Olha só, eu destaquei aqui o ponto C, agora vamos ligar esse ponto C, do ponto O até o ponto C. Então, do centro da circunferência, passa um pontinho até chegar na circunferência no ponto C. Esse segmento que sai do centro da circunferência e vai até a circunferência, esse segmento é chamado de raio. Nós temos aí o raio da circunferência. O raio da circunferência equivale à metade do diâmetro. Daqui do ponto central ao ponto B é um raio. Do ponto central ao ponto A é outro raio. Então nós podemos concluir que o diâmetro é formado de dois raios. Beleza? Então são conceitos que nós precisamos conhecer. Belezura? Vamos destacar agora nessa circunferência mais dois pontos fundamentais. Vamos destacar aí o ponto D e o ponto E. Vamos ligar esses dois pontinhos com um segmento. Olha só, ligando esses dois pontinhos com um segmento, nós temos aqui o que nós chamamos de corda. O que é uma corda? É um segmento que vai de um lado para o outro da circunferência, sem passar aqui no ponto central, beleza? Então aqui vai diferir o que é diâmetro de corda. A corda atravessa a circunferência, mas não passa no ponto central. O diâmetro atravessa toda a circunferência, passando no ponto central, beleza? Então aqui nós já temos três elementos essenciais. Vamos conhecer aqui mais dois elementos. Vamos destacar aqui nessa circunferência mais dois pontos. Os pontos F e G.
Por esses dois pontos, vamos traçar uma reta. Vamos traçar uma reta que o nome dessa reta é S. Vamos dar um nome para ela, reta S. Toda reta ela é nomeada com uma letrinha minúscula do nosso alfabeto. Assim como os pontos, eles são nomeados com letra maiúscula do nosso alfabeto. Então aqui nós temos a reta S. Agora observe comigo aqui cuidadosamente. Ó. A reta S, ó, perceba que reta ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Perceba que essa reta, ela passa aqui na circunferência, tocando a circunferência em dois pontos. Então, a reta que toca a circunferência em dois pontos, essa reta ela é chamada de secante. É uma reta secante. Vamos destacar agora nessa circunferência um outro pontinho, o pontinho H. E por esse pontinho vamos traçar uma reta T. Então, essa reta T, observa aqui, ó, que essa reta T está passando aqui no pontinho H. Ela está triscando a circunferência no pontinho H. A olho nu, essa reta, ela toca a circunferência aqui em um único ponto, isso a olho nu, porque se a gente for fazer um estudo minucioso aqui, a gente vai ver que essa reta, ela vai tocar a circunferência numa região onde vai ter aqui vários pontinhos, mas, a grosso modo, essa reta aqui, ela está triscando a circunferência em um único ponto. E a reta que toca a circunferência em um único ponto, essa reta ela é chamada de reta tangente. Então, pessoal, esses elementos aqui, eles são fundamentais a gente conhecer para que nós possamos entender as relações métricas na circunferência, beleza? Então, faz-se necessário essa abordagem. Então, vamos para cá. Vamos dar continuidade. A nossa primeira relação que nós iremos estudar é a relação entre duas cordas, beleza? Eu não anotei aqui. Deixa só eu definir bem aqui para você. É a relação entre duas cordas. Essa é a primeira relação que nós vamos estudar aqui. O que é essa relação entre duas cordas? Nós já vimos lá o que é uma corda, agora vamos ver aqui o que relação ela tem para a gente. Então, em toda circunferência, quando duas cordas se cruzam, o produto das medidas das duas partes de uma é igual ao produto das medidas das duas partes da outra. Só não entendi nada. Te acalma, não precisa esquentar a cabeça com esse enunciado não, que eu vou te explicar cuidadosamente do que se trata isso daí. Então, se liga aí, ó. Nós temos aí uma circunferência, perceba que aqui está tratando de corda. O que são cordas? Cordas são linhas que vão de um lado para o outro da circunferência, sem passar pelo centro. Então, nós temos aí uma corda, temos aí uma segunda corda. Repare que essas cordas, elas se cruzam dentro da circunferência, naquele pontinho ali que eu vou chamar de ponto P, beleza? Então, perceba que quando as cordas se cruzam, aí vai gerar... em cada corda vai gerar dois pedaços, que é o que ele está chamando ali, duas partes, que é o que ele coloca para a gente aqui no contexto. Agora, repare, vamos colocar aqui os pontinhos de chegada e de partida dessas cordas. Então, aqui, nessa circunferência, nós temos a corda, que vai do A até o ponto B. Então, aqui nós temos a corda AB. E essa corda AB, ela está dividida em duas partes, que é essa partezinha aí e essa outra parte aqui. Do mesmo modo, a corda CD está dividida em duas partes, beleza? Então, é isso que está dizendo aqui para a gente, ó. O produto dessas partes são iguais. Vamos entender isso, ó. Quando eu pego o valor aqui, o númerozinho que está nessa parte, e multiplico com o valor que está aqui nessa outra parte, o resultado disso daqui é igual com o produto dos números que estão nessas outras duas partes aqui da outra corda. É isso que está dizendo para a gente aqui no contexto. Então, nós podemos montar aqui uma expressãozinha, uma relação que nos ajuda a resolver vários exercícios. Ó, veja só, quando nós multiplicamos aqui o segmento AP, que é essa partezinha aqui que eu já demonstrei, quando nós pegamos esse segmento e multiplicamos com o segmento PB, que é essa outra partezinha aqui, tudo isso daí vai ser igual ao produto do segmento CP, né,
com aqui a medida do segmento PD. É isso que vem dizendo para a gente aqui no contexto. Essa é a relação que acontece quando duas cordas se cruzam dentro de uma circunferência. Isso daí é a definição, né, da coisa. Mas eu vou te explicar isso daí lá no exercício de uma forma bem mais simples. Não precisa você estar preso, se prender a fórmulas. Eu vou te explicar isso daí na prática já já, beleza? Então, vamos praticar um pouco. Vem aqui comigo. Olha o nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício diz o seguinte, ó. Na circunferência a seguir, as retas S e T e os segmentos OM, PQ e XY são chamados respectivamente de. Então veja só que aqui nós temos alguns elementos e de acordo com esses elementos é para a gente determinar o nome deles. E aí aqui no exercício traz essa palavrinha aqui, ó, respectivamente. O que significa isso? Que nós temos que levar em consideração a ordem com que os elementos aparecem aqui no contexto. Ó. Primeiro é a reta S, segundo é a reta T, depois é o segmento OM, depois o segmento PQ e por último o segmento XY. Nós temos que levar em consideração essa sequência aí. Por isso que ele coloca aqui a palavrinha respectivamente. Então, respectivamente, como são chamados esses elementos? Tangente, secante, raio, diâmetro e corda. Então, vamos ver aí como é que é. Veja, nós acabamos de ver lá vamos começar aqui na primeira aqui, ó. Esse carinha bem aqui, a reta S. Essa retinha aqui, ó. Perceba que a reta S, ela está passando aqui na circunferência, aqui nesse pontinho e aqui nesse outro pontinho. Como que é chamada essa reta que passa pela circunferência em dois pontos? Então, o nome dessa reta, pessoal, é secante. Então, nós temos aqui uma reta secante. Então, pela sequência aqui das alternativas, eu sei que a alternativa correta vai estar onde começa com a palavra secante, porque eu tenho que levar em consideração essa sequência aqui que o exercício trouxe para a gente. Então, eu já descarto aqui a letra A, porque a letra A começa com reta tangente. Então, já não é a letra A, eu já descarto isso daqui. A letra B também podemos descartar, porque aqui começa com tangente. Aí nós temos começando com secante, o item C, o item D e o item E. Então, a alternativa correta vai estar em um desses três itens. Vamos continuar analisando. Vamos analisar agora aqui o segundo elemento, que é a reta T. A reta T está aqui embaixo, ó. A reta T, o que que essa reta diz pra gente? Ela toca a circunferência bem aqui nesse pontinho, ó. A reta que toca a circunferência em um único ponto, essa reta ela é chamada de tangente. Então, aqui nós temos uma reta tangente. Então, eu já sei que o primeiro nome é secante e o segundo é tangente. Então, vou olhar aqui nas alternativas. Ó. Na alternativa C, o primeiro nome é secante, o segundo é tangente. Até aqui está batendo. Ó. Vamos para o item D. No item D, secante, tangente. Beleza, então pode ser o item C e pode ser o item D. Vamos analisar o item E. O item E é secante, secante. Então aqui, ó, opa, aqui já está errado, porque aqui teria que ser tangente. Então já descarto também aqui a alternativa E. Então a resposta vai estar ou no item C ou no item D. Vamos continuar analisando. Vamos analisar agora esse carinha aqui, ó, o segmento OM. O segmento OM, cadê o segmento? Aqui, olha, o segmento OM, ele começa no ponto O e vai até o ponto M. Percebam, ó, começa no ponto O e vai até o ponto M. Então, esse cara aqui, ele é um raio, porque ele começa no meio da circunferência e vai até, né? Ele começa no centro da circunferência e vai até chegar na circunferência. Isso daqui é um raio. Então, vamos olhar aqui, ó, nas alternativas. Nós já analisamos, ó, secante, tangente. O próximo é raio. Na alternativa D, secante, tangente, também está raio. Então, até aqui está batendo com as duas alternativas. Vamos analisar agora o próximo item, que é o segmento PQ. O segmento PQ aqui na figura. PQ, essa linha reta que vai de um lado para o outro da circunferência, passando pelo centro. Aqui nós temos um diâmetro. Então, aqui nós temos um diâmetro. É a linha que vai de um lado para o outro da circunferência, passando pelo centro.
Então nós temos aqui na sequência secante, tangente, raio e diâmetro. Vamos ver a letra D, secante, tangente, raio. Olha o que aparece aqui para a gente, ó, corda. Então aqui eu já descarto o item D e aí nós podemos concluir que a resposta correta é o item C, de certo. Então aqui nós temos a resposta correta no item C. Beleza? Simples, muito fácil. Vejamos aqui o nosso segundo exercício. O nosso exercício 2 diz o seguinte, ó, na circunferência a seguir, qual a medida da corda CD? Então veja só, nós temos aí a circunferência e nós temos destacado nela duas cordas, a corda AB e a corda CD. E nós temos as alternativas. Então a corda CD, ela mede 15 centímetros, ela mede 16 centímetros, 18, 19 ou 48. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Então vamos lá, se está envolvendo cordas, nós já sabemos. Eu te mostrei lá agora há pouco que tem uma regrinha, né? Que a gente vai pegar o segmento AP, multiplicar com o segmento PB, que tudo isso vai ser igual ao segmento CP, que vai multiplicar o segmento PD. Porém, eu te falo, esqueça isso daqui, não precisa disso daqui, correto? Não precisa se prender a nenhuma formulazinha. Basta você lembrar o seguinte, ó, basta você olhar para as cordas e multiplicar os elementos que estão numa mesma corda. Quem que está numa mesma corda? Por exemplo, aqui, ó, na corda AB. Quem é que está nessa corda AB? Está o 4 e o 12. Então é só multiplicar esses dois carinhas. Quem que está na corda CD? Está o 3 e o X. Então é só multiplicar esses dois caras. Então vamos fazer isso, ó. Vamos multiplicar o 3 e o X que está na corda CD. Então aqui vai ficar, ó, 3 vezes X. Tudo isso vai ser igual. Vai ser igual a quem? Aos elementos que estão na outra corda. Quem que está na outra corda? É o 4 e o 12. Então, vamos multiplicar esses caras que estão lá na outra corda. 4 vezes 12. Agora é só resolver isso daí. Simples, não precisa se prender à fórmula. Beleza? E aqui vai ficar o seguinte, ó. 3x, né? 3 vezes x. Tudo isso daqui vai ser igual. 4 vezes 12. Isso daqui vai dar para a gente 48. O valorzinho do x, portanto, vai ser, x vai ser igual a 48 dividido por 3. X, portanto, vai ser 48 dividido por 3, 16 centímetros. Aí você vem aqui e marca a alternativa B. Opa, não é a alternativa B. Aqui o que nós encontramos foi o valor do x. O que o exercício está querendo é o valor da corda CD. A corda CD é essa medida aqui todinha, ó, que vai do ponto C até o ponto D. Então, o valorzinho do x é 16. Então, 16 é essa medida aqui todinha, ó, que vai daqui desse pontinho até o ponto D. Logo, a corda CD é a somatória de tudo isso daqui. Vai ser 3 mais 16, que vai dar um total para a gente aqui de 19 centímetros. E a alternativa correta, item D. Belezura? Então, fica ligado aí nas casquinhas de banana que tem nas questões. Vamos ver aqui o nosso terceiro exercício. O nosso terceiro exercício diz o seguinte, ó. O prefeito de uma determinada cidade resolveu fazer 2 passarelas em uma praça circular, como mostra a figura a seguir. Qual o comprimento de cada passarela? As medidas estão em metros. Então, a imagem aí mostra para a gente, né, a praça circular e as passarelas que foram construídas. Uma passarela tem as medidas representadas aí com o 7 e com o X, e a outra passarela tem as medidas indicadas aí com 5 e X mais 8. Então, para que nós saibamos o comprimento de cada uma dessas passarelas, nós temos que calcular, nós temos que saber quanto que mede esse xzinho que aparece aí. Então, aí entra os conceitos, né, relacionados com as relações métricas. Então, nós olhamos para essa figurinha e percebemos aqui que essas passarelas, elas representam para a gente cordas na circunferência. Então, é só a gente aplicar aquela definição que eu acabei de falar para vocês anteriormente. É só multiplicar quem está numa mesma corda. Por exemplo, nessa corda aqui, nós temos o 7 e o X. Então, nós vamos multiplicar esses dois caras aí. Então, vai ficar, ó, 7
vezes x. Tudo isso daí vai ser igual ao produto dos elementos que estão na outra corda, que é o 5 e x mais 8. Então, nós vamos pegar esse 5 e multiplicar com o x mais 8. Então, vamos fazer isso. Ó. Vai ficar 5 que multiplica, vou abrir parênteses porque tem dois elementos ali, x mais 8. Beleza? Então, aqui vai ficar ó, 7 vezes x é 7x. Tudo isso daqui vai ser igual. Aplicando aqui a distributiva, ó, 5 vezes x é 5x, mais 5 vezes 8 é 40. Vamos organizar aqui a nossa expressão. Gerou para a gente aqui uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Então, vamos organizar. 7x menos 5x, tudo isso vai ser igual a 40. 7x menos 5x vai dar 2x, que tudo isso daqui vai ser igual a 40. Vou trazer aqui para o alto. Então, x vai ser igual a 40 dividido por 2. Logo, o valorzinho do x aqui vai ser 20 metros. 20 metros é o tamanho, é o valor do x, e não a medida de uma das cordas. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos substituir os valores que nós encontramos ali onde tem x, para que nós possamos entender, encontrar aí o valorzinho que ele está querendo. Ó, esse carinha aqui, o x, ele vale 20. Então, eu sei que aqui é 20. Esse carinha, esse x aqui, ele vale 20, então aqui vai ficar 20 mais 8. Então, essa corda aqui, que tem o 7 e o x, então o comprimento dessa passarela aqui vai ser 7 mais 20. Logo, toda essa passarela aí vai ser 27. E nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos chamar esse cara aqui, essa passarela aqui, de AB, só para a gente simbolizar aqui, representar. Então, a passarela AB, ela vai ser ó, 7 mais 20. Então, ela vai medir 27 metros. E essa outra aqui, nós vamos chamar de CD. Então, essa passarela aqui ó, vai ser 20, aliás, vai ser 5 mais 20 mais 8. Então, aqui, tudo isso daqui vai dar 28. 28 mais 5, isso daqui vai dar 33. Então, a passarela CD, a medida dela vai ser de 33 metros. E assim nós definimos o que o exercício estava pedindo para a gente. Ele quer saber qual é o comprimento de cada uma das passarelas. E aqui nós já definimos, beleza? Então, espero que você tenha gostado das dicas. Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, compartilhe, ajude a divulgar o nosso trabalho. Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Fique na paz, aquele abraço, nos veremos no próximo vídeo. Até lá, tchau!